are able to resist him. A partir do momento que nós desobedecemos e não estamos debaixo da autoridade de Deus, From the moment that we disobey and are no longer under the authority of God, nós não temos condições de resistir o inimigo. we don't have the ability to resist our enemy. Tem pessoas que pensam que o inimigo é fraco. Many people think that our enemy is weak. Tem pessoas que pensam que o inimigo é qualquer, Many people think that our enemy is anyone, mas anywhere, não é. but he is not. Não se vence o inimigo pensando que pode se trapacear contra ele. We cannot defeat our enemy by cheating him. Nós não podemos vencer o inimigo achando que vamos empurrá-lo com a barriga ou levá-lo na conversa. We cannot defeat our enemy with our own strengths. O nosso inimigo é poderoso. Our enemy is very powerful. O nosso inimigo é assassino. Our enemy is a murderer. O nosso inimigo é sangue sedento. Our enemy is bloodthirsty. O nosso inimigo conseguiu enganar 1/3 dos Our anjos. enemy was able to deceive 1/3 of the O angels. nosso inimigo faz tremer reinos. Our enemy makes shaken complete ministries. O nosso inimigo só tem medo de Deus e os seus associados. Our enemy is only afraid of God and his associates. Não existe outra maneira de vencer o inimigo There is no other way to defeat our enemy a não ser que você esteja debaixo da autoridade de Deus. unless you are under the authority of God. Deus conhece você. And God knows you. Deus sabe quem é você. God knows who you are. Deus conhece você por dentro e por fora. God knows you inside and out. Você ainda era uma criatura informe no ventre da sua mãe We're still a creature being formed in the womb of your mother. e Deus já conhecia você. And God already knew you. Deus conhece o seu assentar e o seu levantar. God knows when you go to sleep and when you awake. Deus conhece você muito mais do que nós com um simples olhar. God knows you much more than we do by simply looking. Deus conhece o seu coração. God knows your heart. Mas eu quero dizer a você que o inimigo também te conhece. But I'd like to tell you that your enemy also knows you. Às vezes nós estamos andando pela cidade e encontramos pessoas famosas. Sometimes we are walking through the city when you see famous people. São pessoas famosas, é interessante. And famous people are Às interesting. vezes queremos impressionar outras pessoas, falamos, eu sou conhecido do fulano, e se temos uma pessoa famosa. Sometimes we want to impress other people by citing famous people who we know. Conhece aquela questão famoso, você sabe quem eu sou? That famous saying that says, "Do you know who I am?" Dizem que um soldado, o chefe geral do exército ligou para um soldado, There's a story where the chief of a whole army called a soldier, aí o soldado tratou mal o chefão geral. and the soldier mistreated the boss. Aí quando o chefão, vou dizer que era o general, falou, aqui é o general. And when the general showed himself, Aí o soldado raso falou, e você sabe quem está falando aqui do outro lado? and then the soldier asked him, "Do you know who's speaking to you?" Aí o general falou, não sei não. Ele falou, ainda bem, bateu o telefone. And the general said he did. Esse não queria ser conhecido. So this soldier didn't want to be known. Deus conhece você e o diabo também conhece você. God knows you, but also the devil knows who you A are. partir do momento que você pisa o pé na casa de Deus, ou a partir do momento que o seu coração, pelo menos pensa em comprometer-se com Deus, From the moment that you start to make a decision towards God, desse momento para frente o inimigo passa a dar uma atenção maior a você. from this moment on, the enemy pays more attention to you. Quando você não ofende o inimigo, quando você está fazendo a vontade dele, ele nem liga para você. When you don't resist the devil, he doesn't even care for you. Mas qualquer atitude que você toma para fazer a vontade de Deus e manter-se debaixo da autoridade de Any Deus, decision that you make to be under the authority of God faz com que o inimigo ligue a antena dele a seu respeito. makes the enemy pay attention towards you. Quando Jesus começou, meus irmãos, o seu ministério logo no início, When Jesus started his ministry right at the beginning, a Bíblia Sagrada fala que Jesus, me parece que foi depois que curou a sogra de Pedro, era o pôr do sol. the Bible tells us that after Jesus cured the mother-in-law of Peter, E Jesus curava todas as pessoas ali no pôr do sol que eram trazidas a ele. and Jesus would cure everyone who was brought to him. E a Bíblia diz que um demônio se manifestou gritando, And the Bible tells us that a demon manifested dizendo, eu himself, sei quem és tu és o Cristo de Deus. yelling, "I know who you are the Christ of God." O diabo sabia quem era The Jesus. devil knew who Jesus was. E o diabo sabe também quem são os servos de Jesus Cristo. The devil also knows those who are servants of Jesus Christ. Se você é servo de Jesus Cristo, pode ter certeza. If you are a servant of Jesus Christ, you may be sure. Se você vive debaixo da autoridade, ou seja, sujeito a Deus, You are submitted to the authority of God. você tem autoridade sobre o inimigo. You have authority over your enemy. Não por causa de você mesmo, mas por causa do Deus que habita na sua vida. Not because of you, but because of God who lives in your life. Satanás sabe quando você é servo de Deus. Satan knows when you are a servant of God.
demônios não só conheciam Jesus Cristo, The demons did not only know Jesus Christ, mas conheciam também o seu poder e conheciam também o seu destino. they also knew his power and his destiny. Os demônios não são oniscientes, meus irmãos, Demons are not omniscient, mas eles sabem muita coisa. but they know a lot. A Bíblia fala que os demônios chegaram até Jesus e falaram: que temos nós contigo? The Bible tells us that demons came to Jesus and asked what Vieste they nos had. destruir antes do tempo? Have you come to destroy us before the time has Então os come? demônios sabiam que Jesus era o Cristo de So Deus. the demons knew that Jesus was the Christ of God. Os demônios sabiam que Jesus haveria de They destroçá-los. knew that Jesus would destroy them. E os demônios sabiam e sabem que existe um tempo determinado por Deus para que eles sejam lançados no lago de fogo para sempre. The demons know that there is a time determined by God for them to be cast Então os into the lake demônios of fire. sabem que eles já estão condenados, So the demons know they are already casted, mas querem levar muitas pessoas com but eles. they want to take many people condemned with them. Eles têm um tempo para continuar a sua obra de destruição e de morte. They have a time determined to continue their work of destruction and death. A Bíblia Sagrada fala The Bible tells us as well que Satanás, o enganador, that Satan the deceiver começou como enganador lá em Gênesis started as a deceiver in e Genesis termina como enganador lá em and Apocalipse. finishes as a deceiver in Será lançado Revelation. no lago de fogo para He sempre. will be cast into the lake of fire Mas forever. nesse interim, nesse meio tempo, But during this time in between, ele continua fazendo a sua obra de morte. he continues to work his work of death. Ele continua destruindo He lares. continues to destroy homes. Ele continua incitando a He violência. continues to incite violence. Ele continua incitando aos He vícios, continues to incite addictions, a prostituição, prostitution, adultério, adultery, a mentira, lies, ao ódio, to hatred, a todo tipo de coisa, a inveja, and envy itself, as calúnias, and clamoring, todo tipo de crime violento. all types of violent crimes. Os demônios sempre estão por trás The demons are always behind it all, das coisas que são ruins. those things that are horrible. É claro que o homem dá a sua contribuição, Of course, man contributes to this. porque afinal de contas a decisão pertence ao homem. After all, the final decision belongs Mas to que o man. diabo incita, But the devil does incite que all o these diabo things, engana. and he deceives many people. E o diabo conhece a Deus e conhece você. And the devil knows God, and he knows E you as você well. precisa conhecer o diabo também. And you need to know the devil as well. Não se assuste com isso. But do not be afraid of this. O diabo é um ser que, como a gente fala na língua portuguesa, mais liso que mais liso do que o quiabo, né? The devil is someone who is very slick. O que é enganar? And what is to deceive? O maior atributo de Satanás é o engano. The greatest attribution to the devil is deceit. Uma pessoa está enganada When a person is deceived, quando ela pensa estar fazendo certo when she thinks that she is doing well, e está fazendo errado. but she is actually doing wrong. Quando a pessoa sabe que está fazendo errado, When a person knows that she is doing something wrong, essa pessoa está errando voluntariamente. Isso não é engano. this person is not deceived. She knows she is in a mistake. A pessoa que está enganada por um caminho, The person that is deceived by a way, ela vai ter a oportunidade, quem sabe, de descobrir. perhaps you have the opportunity to find out that's the wrong Opa, way. eu estou no caminho errado. Perhaps I am the wrong Eu way. me enganei a rua. I am in the wrong path. Eu me enganei a cidade. I am in the wrong city. Normalmente as pessoas que descobrem que estão enganadas, Normally, those who find out that they are wrong, essas pessoas procuram voltar para o caminho certo. these people seek to go back to the right path. Diferente das pessoas que estão errando voluntariamente. Differently from those who are making mistakes Diferente voluntarily. das pessoas que estão premeditando os seus erros. Those who are premeditating their mistakes. Pense a respeito disso. And think about this. Porque se você tem sido enganado ou enganada pelo adversário, Because if you have been deceived by your adversary, com a luz de Deus e com a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo, with the help and light of Jesus Christ, você vai sair do engano e você vai voltar e vai começar a andar pelo caminho you certo, will leave your wrong path and go to the right que é o path, caminho que conduz à vida eterna, which is the path that leads to que é o eternity, caminho da vitória, the path to victory, que é o caminho das operações de Deus. path to the works of God. O diabo é astuto, meus irmãos. But the devil is astute, dear brothers. Ele não é só enganador, ele é astuto. He is astute. He's not only a deceiver. Em Atos 16, a Bíblia Sagrada fala que Paulo, In Acts 16, the Bible tells us about Paul ele estava pregando o evangelho when he was preaching the gospel. e
E havia ali um espírito de adivinhação. And there was a spirit of finding things in the future. Havia ali uma mocinha que estava sendo oprimida por um espírito de adivinhação. This woman who was being oppressed by the spirit of divination. E a Bíblia Sagrada fala que esse espírito imundo, And this immune spirit, ele ficava meio assim que tentando agradar. the spirit would try to please. E dizia a respeito de Paulo e os seus companheiros: He would talk about Paul and his esses companions. homens são servos do Deus vivo And it would say, these men are servants e of the God anunciam a salvação. and they announce salvation. Vejam vocês a astúcia de Satanás. Look how the devil is astute, Enganador, astuto. a deceiver. Muitas pessoas buscam elogios assim. Many people seek these types of Quantas compliments. pessoas gostam de ouvir, tipo, você é uma bênção? Many people like to hear you are a great blessing. Oh, Deus está usando você. God is using you. Ah, você é servo do Deus You Altíssimo. are a servant of the living God. Ah, como Deus te usa. Melhor do que você, mas nem Moisés. God uses you even more than Moses. E as pessoas gostam. And many people are pleased Quem é by que não this. gosta de bajulação? Who doesn't like to be complimented? Mas cuidado que o diabo pode ser bajulador. Be careful because the devil may be the one Só doing que a it. Bíblia Sagrada nos fala que os servos de Deus conhecem Satanás também. The Bible tells us that the servants of God also know Satan. Satanás estava certo. Paulo era um grande homem de Deus. Satan was right. Paul was a great servant of Só God. que o que Satanás não contava é que Paulo era um homem de Deus mesmo. But Paul was truly a servant E of que God. Paulo conhecia também os ardis de Satanás. A Bíblia fala que nós não ignoramos os ardis do inferno, do diabo. And Paul knew the ways of the devil. Paulo se sentindo perturbado com aquela quase profecia que muita gente estava acreditando. Paul started to feel discomfort with the prophecy that A many were Bíblia fala believing. que Paulo repreendeu aquele espírito maligno. And Paul rebuked that immune E o spirit. diabo saiu do corpo daquela moça e ela parou com aquela adivinhação e parou com aquela bajulação. And the devil fled from that woman and she stopped Houve complimenting. confusão, é claro, Of course, there was a great confusion porque aquela moça trazia lucro para os seus senhores. because that woman would bring profit to their Lord. Você precisa conhecer o adversário. But you need to know your enemy. Você precisa conhecer os ardis de You Satanás. need to know the way Satan works. E você precisa se encher de And Deus. you need to be filled with God. Não tem jeito de lutar contra o diabo a não ser com a ajuda de There's Deus. no way to fight the devil unless with the help Não of se God. vence Satanás na lábia. You cannot defeat Satan by speaking Não se yourself. vence Satanás no grito. You cannot defeat Satan by Não yelling. se vence Satanás a golpes de judô ou karatê. You can't defeat Satan by physical violence. Tem um movimento aí There's a movement que eles agora estão fazendo na hora do culto. Luta. that during their service they are showing fighting. E não é que eu estou criticando. Cada um faz o que acha que tem que fazer. I'm not criticizing, I'm just saying Talvez tenham boas intenções, mas maybe they have good intentions, deixa but Deus julgar. let God be the judge. Mas que o diabo não sai com judô e karatê, não sai. But let me tell you that the devil will not leave Chegar by pro diabo, karate. vai levar um tapefe de Satanás, vai cair longe. You will be rebuked by Satan himself. Não adianta falar que sabe jogar capoeira, que sabe jogar MMA, que é do jiu-jitsu. There's no mixed martial arts or jiu-jitsu that can defeat the devil. Basta um soprão de Satanás e acabou a valentia do homem. Satan only needs to blow and men will Não be se destroyed. vence Satanás na força. You cannot defeat Satan by Se strength. vence Satanás com a presença de Deus. Satanás conhece você, conheça Satanás também. E conheça o poder de Deus para lutar contra ele. The way to defeat Satan is by the presence of God, so you need to know the devil and defeat him with God. Em Atos 19, a Bíblia Sagrada fala In Acts 19, the Bible tells us que algumas pessoas viram that so many people saw como os servos de Deus trabalhavam expulsando demônios. how the servants of God were there rebuking demons. E eram 7 filhos de um senhor And chamado Seba. And this man had 7 sons, E eles acharam bonitinho. and they thought it was nice. And Quer saber de uma coisa? Nós vamos expulsar demônio a partir de hoje também. they also wanted to start to rebuke demons, Só que eles não conheciam os demônios, but they did not know the demons, mas os demônios os conheciam. but the demons knew him. E a Bíblia Sagrada fala que eles tentaram expulsar os demônios, The Bible tells us that they tried to rebuke demons off people, mas não teve jeito não. but there was no use. Aqueles demônios começaram a humilhar aqueles homens. The demons started to humiliate those men. Nós conhecemos Jesus, diziam os demônios. The demons would say, we know Jesus. Nós conhecemos Paulo, diziam os demônios. We also know Paul, the demons said. Mas vocês, quem são vocês? But you, who are you?
Não é que o diabo estava dizendo, não conheço It's vocês. not the devil was saying that he didn't know O them. que o diabo estava dizendo é, The devil was saying, Paulo, Jesus, sim, são poderosos, Deus está com eles, mas vocês são uns bananas. God is with Jesus and with Paul, but you don't have God. Vocês não têm poder sobre nós, não. You don't have power over us. Quem são vocês para nos expulsar? Who are you to try to rebuke us? Quer saber de uma coisa? You know what? Vamos dar uma surra em vocês. We're going to beat you up. Quer saber de uma coisa? You know what? Nós vamos arrancar as roupas de We're going to vocês. strip you naked. Quer saber de uma coisa? You know something Nós else? vamos colocar vocês nus, peladões, para correr aqui agora. E assim fizeram os demônios. We're going to leave you naked and make you run, and this is what the demons did. Se você não conhece a Deus, If you don't know God, se a sua vida não está debaixo da autoridade de Deus, if your life is not under the authority of God, não tente expulsar o demônio, porque ele não vai sair. don't try to rebuke the demons because they will not Aí leave. você vai passar vergonha. And you will be ashamed. Você vai ser motivo de piada. You will be a reason to be mocked. Esses 7 filhos de Seba, These 7 sons of Seva, não é que foram motivo de chacota naquele tempo. they were the only reason to be mocked at those times. Eles são motivo de chacota até os dias de hoje. They are still reason to be mocked until today. Cada vez que eu leio, meus irmãos, Atos 19, Every time I read Acts 19, eu rio mesmo, porque é engraçado. I start to laugh because it is actually funny. Eu fico imaginando 7 homens adultos correndo nus. I imagine 7 grown men running E naked Satanás atrás, pega, esfola. and Satan chasing them before them. Porque foram se meter com Satanás sem viver debaixo da autoridade de Deus. Because they tried to defeat Satan without the authority of God. Por isso que o versículo que nós falamos é pequenininho, mas tem um poder danado. This is why this small verse that we read has a great power. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Submit yourselves then to God, Aí vocês poderão resistir ao diabo. and then you will be able to resist the devil. E quem vai fugir nu e pelado, ou seja, correndo, não vai ser você não, vai ser o diabo e ele fugirá de vós, é o que diz a Bíblia. The devil will flee from you is what the Bible O tells us. nome do Senhor é louvado e exaltado. The name of the Lord is glorified. Esses demônios que fizeram os homens correrem, These demons that made these men flee, eles se sentiram ultrajados. they felt outraged. Você sabe quando uma pessoa que não tem autoridade sobre a outra quer mandar? You know when someone doesn't have authority over the other one tries to give them an order. Imagina você, alguém querer mandar na autoridade máxima do país não sendo nada. Imagine someone trying to, Isso causa ultraje. this causes outrage. Quando pessoas que não têm autoridade sobre você querem manter autoridade sobre você, não é chato isso? When people don't have authority over you trying to order you around. Demônios não toleram isso. And demons do not tolerate this. Quando você tem Deus, quando você está debaixo da autoridade de When Deus, you are under the authority of God, você pode repreender os demônios que eles vão sair. you may rebuke the demons because they will leave. Mas quando você não está debaixo da autoridade de When Deus, you are not under the authority of God, não tente lutar contra os demônios, porque você vai sofrer. don't try to fight the demons because you will suffer. Você vai sofrer cada vez mais, você vai ser derrotado cada dia mais. You will suffer and you will also be defeated. Quando você não está submisso a Deus, You are not submitted to the authority você of não God. representa nenhum tipo de ameaça contra You Satanás. don't represent any type of threat against Mas Satan. quando você está debaixo da autoridade de Deus, When you are under the authority of God, os demônios sabem que você tem poder de Deus, porque Deus está em você para repreendê-lo. demons can see the power of God in your life and you have power. É tempo de despertar-se, igreja. It is a time to wake up, dear church. Você não precisa ser motivo de chacota. You don't need to be a reason for mockery. Contam a história de um pastor que não estava lá muito debaixo da autoridade de Deus. There's a story of a pastor who wasn't that much under Foi the authority repreender of um God. demônio, sai Satanás, eu te mando. And when he tried to rebuke the demons, Satanás falou, eu não conheço seu pecado. Não, pastor, eu vou sair dele e vou entrar em você. Satan said, I know your sins, I will leave him and go into you. Dizem que o pastor falou, então fica aí mesmo. And they say that this pastor would say, so you can remain Você where you não are. quer que aconteça isso contigo, quer? And of course you don't want this to happen to you. Então submeta a sua vida ao Senhor. Then submit your life to Ou God. seja, submeta a sua vida ao Senhor. Submit your life to God. Permita a autoridade de Deus estar sobre você. Allow the authority of God to be over you. Sujeite-se a Deus. Submit yourself to God. E receba poder para resistir ao demônio, ao diabo e ao inferno. Receive the power to resist the demons E and ver o hell diabo itself. fugir apavorado. And see the devil flee from you. É preciso voltar à submissão. You need to return to your submission. A submissão vai levar você ao conforto.
conflito. Submission will take you to this conflict. Você vai seguir na resistência And you will continue to resist. até ver o diabo fugir apavorado. Fugir não é, meus irmãos, sair de fininho. Fugir é sair estabanadamente dizendo: eu não aguento mais, eu tenho que sair daqui. Isso é que é fugir. Until you see the devil fleeing from you all over. Jó só entendeu a guerra quando ele entrou no conflito. Job only understood the war when he Deus entered the permitiu o conflict. conflito. And God allowed conflict into E o Job's conflito life. de Jó foi terrível. And Job's conflict was horrible. Sem conflito, sem luta, não há vitória, igreja. Without conflict, without struggle, there is no Mas Jó victory. termina o seu conflito dizendo: antes eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, But Job ended his conflict saying, mas agora os meus olhos te veem. I once knew the Lord, but now my eyes É have tempo seen de him. submeter a sua vida ao Senhor. It is time to submit your Se life to você God. quer ser um grande vencedor, If you want to be a great coloca winner, a sua vida debaixo da autoridade de put Deus. your life under the authority of Coloca a God. sua vida debaixo da autoridade da Bíblia Sagrada. Put your life under the authority of the Holy Coloca Bible. a sua vida debaixo da ordenança de Deus. Entra no caminho do Senhor. Enter the path of the Lord. E você vai conhecer a Deus profundamente. You will know God. Você vai conhecer os ardis de You will Satanás. know the ways of Satan. Mas Satanás vai saber com quem está falando. But Satan will know who he is Quando speaking você to. orar When you pray, e você vê que Satanás, mas quem é você? and when Satan Você questions vai you, poder dizer: eu sou um filho do Deus Altíssimo. you'll be able to say, I'm the son Ou of antes the que living ele God. pergunte, Or before he asks, ele vai dizer: eu sei quem é he will Jesus. say, I know who Eu Jesus sei is. quem é I know Paulo. who Paul Eu is. sei